quem chegou. Tu se comporta, não fica balangandando aqui que tu vai deixar a câmera tremendo. Bidu, aqui, ó. Fica aqui. Muito bem. Tá gravando? Nem quis não beber teu copo. Vem aqui. Então pessoal, hoje o vídeo vai ser diferente, não vai ter construção, não vai ter manutenção do sítio, não vai ter passeio com animais. Tem só um mandrião que vai ficar circulando por aqui. Se a câmera às vezes dá uma balançada, é culpa dele, tá? É, mais conhecido como Bidu. A gente resolveu fazer o vídeo de hoje nesse formato porque está completando um mês que a gente fez a nossa mudança definitiva aqui para o sítio. Desde o mês de maio deste ano, estamos em outubro agora, final de outubro. Desde o mês de maio a gente vem numa transição, a gente fica alguns dias aqui, ficava alguns dias lá em Jaraguá, sempre indo e voltando, né? E agora a gente está em definitivo já há um mês. E a gente quer contar um pouco da nossa experiência, né? Nesses 30 dias, o que a gente aprendeu, como que foi a nossa adaptação, como que está a questão do nosso custo de vida, se diminuiu, se aumentou, se a gente está vivendo bem, se não está vivendo bem, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos desafios, para motivar um pouco mais, né, as pessoas que porventura estão na dúvida entre tomar uma decisão como a nossa ou não, né, ou permanecer na cidade e seguir a vida, né? Então a gente vai contar um pouco da nossa experiência nesses 30 dias que a gente está aqui no sítio. Vamos ver o que vocês acham disso. É isso aí. A gente vai contar também como está sendo essa adaptação com os animais aqui, né? Que a gente trouxe os nossos animais, nossos 4 gatos e 2 cães também vieram, a família completa. E como está sendo a adaptação deles ao novo ambiente e também a adaptação deles com o Bidu, porque todo mundo já conhece, o Bidu, figurinha carimbada. Ele não é nosso cachorro, ele é um cachorro dos vizinhos, mas aqui é a extensão da casa dele. Ele não sai daqui. Então a gente tem socializado os nossos cães com ele, porque o Bidu, apesar dele ser um amor conosco, com outros cães, ele não é muito amigável. Então tá sendo esse processo aí de socializá-los. A gente vai falar disso também um pouquinho, dessa adaptação, como que tá sendo. Então, primeiro vamos falar do antes da mudança. O que a gente fez para poder nos deixar aptos a fazer essa movimentação da cidade para o campo. Mas basicamente é uma ideia que já vem, pelo menos na minha cabeça, vem há 20 anos, desde quando eu estava na segunda fase da faculdade de engenharia. E isso vem sendo amadurecido ao longo do tempo, né? A gente montou um projeto, a gente não é tão corajoso assim quanto vocês possam imaginar, né? Eu pelo menos, o que eu menos tenho é coragem, né? A gente tem atitude, né? Mas coragem... Nem tanto. E a gente montou um projeto. Esse projeto se chama Rancho Nórdico, todos vocês já sabem, é o nome do nosso canal. E a gente veio para cá para executar esse projeto. Então a gente não trocou a cidade pelo campo só porque aqui é mais tranquilo, mais silencioso e tem um ar mais puro. Só por isso não valeria a pena a gente vir para cá. Então a gente veio para cá para executar um projeto. Então esse projeto já vem sendo amadurecido ao longo de muitos anos. Tanto a questão financeira, quanto a questão do que nós vamos fazer aqui, como que a gente vai fazer a nossa adaptação a um ambiente completamente diferente, como que nós vamos obter a nossa renda e o que a gente espera para os próximos 10 anos, por exemplo. O que a gente espera, qual é o nosso pote de ouro no final do arco-íris, né? O que a gente espera obter lá no final. Então tudo isso aí tem que estar no projeto, tem que estar bem detalhado para que você não tenha decepções. Afinal, é uma decisão que fica difícil você voltar atrás. Supondo que a gente mudou para o sítio e depois de um ano resolveu mudar de ideia e voltar para a cidade, voltar a trabalhar como empregado na indústria. É muito mais difícil voltar do que vir. Então vir, ok, tem as suas dificuldades. Agora, decidir mudar de ideia depois e voltar atrás, creio que a gente não vai conseguir. Mais difícil, né? Então é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Então, para quem está pensando em tomar uma decisão como a nossa, de sair da cidade e vir para o campo para morar, né, e viver a sua vida aqui, a minha sugestão é elabore um projeto. Elabore um projeto de médio a longo prazo. Então, não dá simplesmente para você bancar o corajoso e resolver de uma hora para outra ter um estalo e dizer, vou largar tudo e vou fazer tal coisa. É acordar um belo dia de sol, falar, quero viver no sítio, vou pra lá. Vou comprar um sítio na Bocaina do Sul e vou me mudar para lá para criar galinhas. Não, minha sugestão assim. Não faça isso, tá? Se você fizer isso, você vai se decepcionar. E vai se complicar também, né? Porque não é simples, não. E vai tomar um preju grande, tá? Porque a brincadeira custa caro. Agora vamos falar do pós
mudança, que eu acho que é o que vocês estão mais interessados. Depois que a gente decidiu tudo isso que a gente já comentou, construímos aqui a nossa estrutura e aí fizemos a nossa mudança. Trouxemos tudo, gato, cachorro, móveis, eletrodomésticos e trouxemos nós dois mesmos, né? Como que está sendo essa adaptação? Bem tranquilo, é como se não tivesse mudado nada para nós, porque a gente já vem numa transição ao longo do tempo. É só importante falar também que o nosso estilo de vida já era tranquilo. Nós não éramos pessoas assim muito urbanoides. Viver em shopping, viver saindo de casa para jantar. Nós já não tínhamos esse perfil, nós já tínhamos um perfil bem caseiro. Então isso ajudou também nesse processo de transição, não foi um choque, né, vamos dizer assim. Isso eu acho que ajudou. O outro ponto também é que quando a gente morava em Joinville ou depois ali em Jaraguá, a gente sempre morou próximo às zonas rurais, onde a gente morava numa zona de transição lá em Joinville, né, onde tinha casas e também tinha sítios. Então a gente já tinha esse ar meio interiorano, onde a gente morava antes de se mudar para Jaraguá. Em Jaraguá foi a mesma coisa, né, a gente morava num lugar bem afastado, onde de um lado da rua tinha casas e do outro tinha um pasto cheio de vacas. Atrás tinha uma floresta, onde tinha tucanos, tinha rio. Então essa fase de transição, eu diria que durou bastante tempo. A gente botou o pé aqui, decidiu, né? Em definitivo, e começou a acordar todos os dias sem utilizar o despertador e acordar só com o barulho dos passarinhos e da chuva, é como se não tivesse mudado nada para nós. Então, para quem resolver fazer uma mudança como a nossa, começa devagar. De repente, se você mora na cidade, procura, então, de repente, morar num lugar mais afastado, para testar como é que é a questão do deslocamento. Ou aluga um sítio por um mês e vive essa experiência de morar numa área rural por um mês, só para você sentir como é que é o clima, né? Passe suas férias num sítio. Existem diversos sítios no Brasil inteiro, não é só aqui na nossa região, no Brasil inteiro, para locação até mesmo no Airbnb ou no Booking ou locação própria, né? Sem ter esses intermediadores. Então tem diversas opções, então experimente passar uma semana, 2 semanas ou até um mês. Num sítio você vai testar se você está apto ou não a esse tipo de mudança. Para nós, a diferença entre aquilo que a gente tinha antes e aquilo que a gente tem agora, do ponto de vista de comportamento, não mudou basicamente nada. Não. Então a transição foi bem suave, foi quase imperceptível desse ponto de vista. De qualquer forma, a gente sempre precisou pegar o carro para ir fazer compras ou comprar coisas, né? A diferença daqui para onde a gente morava é que tá um pouquinho mais longe. Mas ainda a gente tem não era tudo muito perto onde a gente morava. Sempre teve a necessidade de deslocamento com carro para poder fazer as coisas. Junto nesse processo, né, de se preparar para a mudança, né, de adaptação, veio junto a mudança de hábitos, que era uma coisa que a gente já tinha em mente, de mudar um pouco os nossos hábitos, terem hábitos mais saudáveis, e a mudança para o sítio, ele proporciona isso, né? Acho que o próprio clima te inspira a ter várias mudanças, né, no seu comportamento, na sua rotina. Então isso também é uma coisa que foi muito forte pra gente. Ainda estamos num processo ainda de adaptar a rotina. Ainda não consegui estabelecer muito a nossa rotina ainda, mas é uma coisa que também é um processo gradativo. Por enquanto está sendo uma experiência interessante. Isso eu acho que é algo que vocês deveriam também pensar, quem tem essa ideia de mudar da cidade para o campo. Que hábitos você pretende mudar quando você vier da cidade para cá, para o campo? É difícil você manter o mesmo padrão de vida nos dois lugares, né? Aqui tem uma série de limitações. E o próprio ambiente facilita com que você pense 2 vezes antes de abrir uma lata de cerveja para matar a sua sede, né? Tem água pura aqui. Isso também eu acho que facilitou um pouco a nossa adaptação aqui. A adaptação já foi tranquila, né? E isso eu acho que ajudou até um pouco mais. A gente estava muito habituado tô com sede, vou abrir uma cerveja. Tô com fome, vou pedir uma pizza no aplicativo. Ou, tô entediado, o que vamos fazer agora? Vamos no cinema, ou vamos num restaurante caro, ou vamos para algum outro lugar. Aqui, como tudo fica mais longe e o próprio ambiente faz com que a gente mude os nossos hábitos para hábitos mais saudáveis. Nós não somos extremos. Então a gente não veio para cá para mudar virar tudo, bicho né? grilo e viver isolado, né? Viver isolado, comendo folhagem, né? Também não temos intenção de ser autossustentáveis, né? Também a gente não tem essa ambição, tá? Então eu acho que, resumindo até agora, né? Então, para quem pretende tomar esse tipo de decisão e sair da cidade e vir para o campo para ter uma vida melhor, né? O que significa essa vida melhor, né? Hábitos mais saudáveis, vida mais tranquila, ar mais puro, água pura e aquela tranquilidade que você imagina. Então não é um único ponto que vai fazer você resolver ter essa mudança, né? É um pacote fechado que você tem que ir trabalhando ao longo do tempo. Acho que a palavra-chave é qualidade de vida. Que é um tema bem amplo, né? Você tem que definir qual é
O que você chama de qualidade de vida, né? Para muitas pessoas, qualidade de vida é morar na cidade, tá do lado de um hospital, tá do lado de Ter uma uma padaria. casa luxuosa, cheia de recursos, né? Pessoas trabalhando para ela, para fazer tudo que ela quer. Para pessoas isso é qualidade de vida, né? Para outras não, para outras a qualidade de vida é Acordar sem despertador. É. Que para mim é um baita diferencial. Verdade. Aí vamos falar um pouquinho sobre adaptação com os pets, com os nossos animais. Nós não temos filhos, não temos crianças, mas temos 6 pets. E eles vieram com a gente nesse processo, nessa transição. Primeiro vieram os gatos, os 4 gatos, que é a Preta, a Amora, o Alemão e a Docinho. Eles vieram junto com a mudança. Acho que vocês acompanharam aí no vídeo da mudança, né? Como é que foi pra gente cuidar deles durante esse processo da mudança. A adaptação deles foi bem tranquila. Eles já eram gatos acostumados a ficar dentro de casa, não eram gatos criados solto, né, com acesso à rua. Eram gatos de criação indoor, que a gente chama, né, criados dentro de casa. Lá em Jaraguá a gente tinha uma área que era um gatil cercado, então eles tinham acesso a essa área. E aqui eles ainda não têm o gatil, por enquanto eles estão dentro de casa, até eles se familiarizarem bem com o novo ambiente, mas a intenção é a gente ir aos poucos dando mais liberdade para eles terem acesso. Eles são gatos muito tranquilos, aprontam, né? Continuam aprontando igual, o Alemão e o Docinho, principalmente. Mas eles são gatos tranquilos e só na primeira noite que ficaram um pouco assustados com barulho, porque tava uma ventania muito forte, né? Foi bem no dia do ciclone. Então os ventos, assim, era algo assim que deixava eles um pouco assustados. Mas no dia seguinte já tava todo mundo bem, comendo bem, se alimentando bem. E eles seguem com a rotina normal, que é dormir o dia inteiro. Coisas de um gato. Estão sendo gatos. E os cães vieram depois, né? Depois de uma semana, aí os cães vieram. Os cães também eram cães acostumados só dentro do quintal. Os nossos cães não tinham acesso à rua, a não ser quando fugir. Então, justamente por eles não terem acesso a essa liberdade de rua, a gente ficou com muito receio de chegar aqui e soltar, porque eles simplesmente iam sumir. Então a gente está ainda num processo de adaptação dos cães. A gente fez aquela área ali, o galpão virou um canil, eles têm ficado ali, mas a gente passeia com eles, vai mostrando a propriedade com eles. Começamos agora um processo de já começar a soltar a guia, deixar eles andando meio que por conta. Então é todo um processo para adaptar eles ao novo ambiente. E, paralelo, a gente está adaptando eles ao Bidu. O Bidu é um cachorro que ele mora já no nosso coração desde o início da construção, lá do barraquinho. Ele já começava a circular por aqui. E ele é dos nossos vizinhos, mas aqui o rancho é a extensão da casa dele, então ele não sai daqui também. E o Bidu, ele é um cão de temperamento um pouco forte com relação a outros cães. Ele é meio possessivo, ciumento. Então nosso maior receio era de que ele não aceitasse a chegada de 2 novos cães aqui. Então, em paralelo, a gente está fazendo aí a socialização do Bidu com os nossos cães. Então, o que a gente tem feito no momento é passear junto. Ele passeia junto, o Bidu agora já circula ali ao redor do canil, eles já não se estranham mais pela tela, então tá tudo fluindo bem. O esquema dos gatos, eles são gatos bem Nutella, ficam só dentro de casa e vão permanecer sendo isso aí, né? Se eles saírem lá de fora, existe o risco de virar lanche do Bidu. Né? A gente não sabe como é que isso vai acontecer. Então eles vão ficar dentro de casa. Quando tiver um gatil já fechado, vão circular só no gatil. Então eles são gatos bem Nutella. Não vão se alimentar de ratos. Nem de passarinho. Nem de passarinho. Porque os passarinhos são amigos, não são comida. E os cães vão ser soltos no momento que eles estarem condicionados a entender de que aqui o espaço é maior, mas o esquema é o mesmo que existia antes. Ou seja, eles têm uma casa onde eles recebem comida, recebem água, recebem cuidados, ao invés de simplesmente soltar e ver um cachorro que vai matar a galinha do vizinho, matar o pato do vizinho, e vai gerar mais incomodação, ou até pegar um animal silvestre e acabar pegando alguma doença e morrer, né? Ou ser atacado mesmo por um ouriço, ou até um gato do mato, algum bicho, né? Então, pegar um cachorro que sempre ficou acostumado a ficar preso dentro do ambiente, defendendo o território dele, e soltar num ambiente aqui que é 1 milhão de vezes maior, eu acho meio perigoso. Então não estranhe que os cachorros, por enquanto, vão ficar presos. Por enquanto é assim, é adaptação. Pro bem-estar deles, né? A segurança deles também. Então esse processo de adaptação, né, além de ter a nossa adaptação, né, esse pensamento, como nós iremos nos adaptar, tem que também levar em consideração se vocês têm pets. Como é que vai ser esse processo de adaptação deles com o novo ambiente? Porque migrar de um quintal de 500 metros quadrados para um quintal de 100 mil metros quadrados é uma baita diferença. Então tem que ter todo esse pensamento de como é que vai ser feita essa adaptação dos animais.
Então agora indo para a última parte dessa questão de adaptação. Eu sei que muita gente tem curiosidade, né? Como que a gente sobrevive? Afinal, a gente não pretende ser autossustentável, a gente vai continuar tendo alguns hábitos que a gente já tinha antes aqui no sítio. Como que a gente pretende sobreviver? Afinal, a gente precisa de grana, né? Não dá para viver de luz ainda. Não tem condições. Como que a gente trabalha, como que a gente obtém a nossa renda? Então acho que tem algumas pessoas que têm curiosidade, então vamos explicar isso aí. Bem antes da gente decidir comprar esse sítio aqui e vir para cá, a gente já tinha um projeto de mudança de vida. A gente não tinha certeza se ia ser essa. Acabou sendo essa. Mas a gente já vinha se preparando financeiramente e também a questão, não só financeira, uma questão de como que a gente vai trabalhar, né? Como que a gente vai ter renda, né? ter esse tipo de fazer com que o nosso patrimônio não fique em risco. A gente tem nossos investimentos no mercado financeiro, que é a nossa principal fonte de renda hoje. Hoje é a principal. Eu não cheguei a calcular, mas deve estar entre 70% e 80% da nossa renda. A Cláudia tem as empresas online dela. Que eu, ao longo dos anos, eu fui ajustando elas para que eu pudesse trabalhar somente online. Vim aí num processo de 4 anos aí numa transição para tornar o meu negócio 100% online. Temos o canal no YouTube e eu ainda sou professor de cursos de pós-graduação. Então, e faço treinamento também em company. Então, tem todas essas fontes de renda diferentes e em breve, a gente espera que seja em breve, nos próximos 6 meses, Spoiler. Essa cabana aqui vai estar disponível para aluguel. A gente vai morar numa casa maior do que essa. Isso aqui não é para moradia definitiva, isso aqui é uma casa de transição. Então essa casa aqui ela vai estar preparada para locação por diárias. No Airbnb, Booking ou até outras formas de fazer essa locação. Hospedagem. E aqui no próprio sítio também tem os eucaliptos, tem outras formas de a gente obter renda. A gente vai ter um pomar com frutas exóticas. Então tem diversas formas da gente obter o lucro aqui com o sítio, mas a gente nunca vai deixar de ter a nossa renda que já existia antes da gente decidir mudar para cá. Que é aquilo que eu já falei, lojas rituais, aulas e investimentos no mercado financeiro. Então para quem pretende tomar esse tipo de decisão de mudar da cidade para o campo, tem que pensar isso aí. Aqui você não vai conseguir um emprego que te pague muito bem, né? Eu diria que, fazendo uma estimativa, né, 90% das pessoas que trabalham como empregados aqui ganham no máximo 2 salários mínimos por mês. E a maioria trabalha na prefeitura, né? Aqui na Bocaina, especificamente, a maioria dos trabalhos é funcionário público. Então, nós não pensamos de forma nenhuma em vir para cá para trabalhar como empregados de alguém. Para ficar saindo para ir trabalhar, né? A gente veio para cá para ter o nosso negócio, para ter os nossos investimentos, a nossa renda de forma independente e viver sempre dessa forma. E eu recomendo que quem pretende tomar uma decisão como a nossa, faça ou tenha o mesmo tipo de pensamento, né? Não venha para o interior, não venha para o campo para manter um trabalho como aquele que você tem hoje na cidade. Então, se você trabalha como médico, dentista, borracheiro, vendedor de loja, se você pretende se mudar para cá, pense em também mudar a sua fonte de renda, porque ou adaptar, né? Senão você está mudando de endereço, mas a sua vida vai continuar sendo a mesma coisa. E vai ficar mais difícil, né? Porque dependendo de onde você for, a localidade, né? De você for morar, a distância da cidade for muito grande, você vai perder aí quase 1 hora de deslocamento. Aí isso não é inviável. Então tem tudo isso que levar em conta. Então aproveite o momento para ter aquela mudança também que você sempre desejou, né? Eu sempre sonhei em ter tal tipo de negócio. Você está pensando em se mudar, já aproveita, já engata esse tipo de sonho também e segue em frente, né? Já falamos sobre adaptação, falamos sobre nossas fontes de renda, vamos falar sobre custo de vida no campo. Ele é mais barato do que na cidade? Sim ou não? Depende. Sim. No nosso caso, sim. A gente reduziu bastante o nosso custo de vida. Alguns dos nossos itens de consumo aumentaram o custo, outros diminuíram bastante, outros simplesmente deixaram de existir. Então, num balanço, o nosso custo de vida hoje ele é praticamente 60% menor do que aquilo que a gente tinha no mês passado, quando a gente morava na cidade. Lógico que eu não estou colocando na conta o quê? Construções. Construções eu não trato como despesa, isso aqui não é despesa, isso aqui é investimento. Tudo que a gente está construindo aqui, fazendo melhorias no sítio, são itens que agregam valor ao próprio sítio, então se um dia a gente resolver vender isso aqui, isso vai fazer com que o valor dele aumente. Então, construções não são despesas, são investimentos. Despesas, sim, diminuíram bastante. A gente utiliza muito menos o carro, depois a gente pode comentar no próximo tópico, que são os desafios, né? Antes a gente usava o carro todo dia, seja para ir na padaria, para ir trabalhar, para ir no mercado. Hoje o carro fica ali encostado e uma vez por semana a gente pega ele para ir aqui no centro da Bocaina do Sul ou para ir em Lages, que é a nossa cidade maior, onde a gente faz compras mensais, vai no mecânico, vai em loja de material de construção e daí por diante. Então, custos com combustível diminuíram pela metade.
ou até um pouco mais. Custos com energia elétrica caíram pela metade, porque aqui a gente tem basicamente o mesmo consumo que tinha na cidade, só que aqui a energia elétrica é mais barata, no meio rural. Então a gente gasta metade. Internet. A água não gasta. Água não gasta porque é água de Tem nascente e água pura, não é água tratada, então não tem que ficar filtrando a água. Aqui a gente toma água da torneira. O que é mais caro aqui? Internet. A gente tem uma internet boa, que é a Starlink, vocês já viram. Tem um vídeo falando sobre que ela. fala especificamente sobre isso. O custo de internet aqui é praticamente o dobro do que a gente tinha na cidade, mas também a qualidade do serviço é bem melhor. Não tem nenhum tipo de interferência. Não pagamos nenhum tipo de aluguel, não pagamos condomínio, não pagamos IPTU. Então, IPTU, para ter uma ideia, a gente gastava em torno de R$600, 600 e pouco por ano. Aqui a gente paga o imposto territorial rural, que é R$30 por ano. Então, só aí já dá uma boa diferença. Aluguel, a gente pagava 1.600 e pouco por mês. Aqui não tem aluguel. Aqui é tudo nosso. Então, o nosso custo de vida aqui diminuiu bastante. Então, aquelas fontes de renda que a gente acabou de mencionar é mais do que suficiente para a gente se manter aqui. Para suprir os custos, né? Então, aí não supre, logicamente, os investimentos que a gente tem feito aqui no rancho. Mas, investimento é uma troca. Então, nosso dinheiro sai de um investimento do mercado financeiro e vem para o investimento físico, que é construções aqui, né? E supermercado também, né? Custos de alimentação também deu uma reduzida, porque algumas coisas a gente não tem assim aqui, né? Vocês acompanham a minha saga da horta, a gente não tem uma horta mega produtiva ainda, tá? Tereis. A gente tem fornecedores aqui perto, né? Tem os nossos vizinhos que plantam orgânicos, né? Então a gente pega direto do produtor. A gente reduziu muito o consumo de besteira mesmo, né? Besterol, a gente parou de comprar besteira, salgadinho, bolacha, essas coisas, acabou, não tem, muda. Isso veio junto com a mudança de vida, né? Mudança de hábito. Então isso também já reduz a conta do supermercado. Paramos de gastar com padaria, porque cada ida na padaria era ali 10, 15, às vezes 20, às vezes 30 reais, porque comprava um docinho, comprava um bolinho, um pãozinho doce, um salgadinho. Então de padaria a gente não gasta, a gente compra um saco de farinha de 5 quilos e eu mesmo tenho tentado aprender a fazer algumas coisas. Então essa parte da alimentação a gente também conseguiu reduzir um pouco do custo. Apesar do custo unitário de alguns itens aqui ser mais alto, porque é uma cidade pequena, né? Não tem um hipermercado na nossa cidade, por exemplo. Então o custo unitário de algumas coisas aumentou um pouco, mas o fato da gente consumir menos itens caros fez com que no balanço o custo de supermercado reduzisse. Eu não calculei ainda o quanto reduziu, mas eu chutaria que foi uns 20% pelo menos. Então, e sem falar a questão de ser saudável, né? E é mais saudável. Então, para quem pretende fazer esse tipo de transição também, da cidade para o campo, pense que, dependendo da forma como você pretende viver, os seus custos mensais vão diminuir bastante, consideravelmente. Então, para fechar, vamos falar um pouco sobre os principais desafios de morar no campo. Nós dois somos tradicionalmente urbanoide, né? É meio complicado dizer. A gente urbano, mas somos de um perfil mais tranquilo, vamos dizer assim. A gente tem nossa alma é meio rural, assim, né? Mas a gente sempre morou na cidade. Sempre teve acesso muito fácil a todo tipo de facilidade que a cidade tem. Hospital, posto de gasolina bem próximo de casa, mercado, padaria, emprego, trabalho, salário, tudo aquilo que a cidade proporciona de benfeitoria, a gente sempre teve muito acessível. Aqui a gente não tem. Mas a gente sempre teve a nossa alma rural, né? Eu nasci na cidade, morei sempre na cidade, mas 44 anos atrás, os meus pais, em mês de setembro, olha como uma coincidência, setembro de 1978, meus pais fizeram um movimento contrário. Eles moravam no campo, moravam ali na região da Serra do Edu Rastro, muitos de vocês devem conhecer. Lauro Miller. O município de Lauro Miller é bem parente. Quem está lá em cima no mirante da Serra do Edu Rastro e olha para baixo, enxerga o primeiro pasto ali depois da mata, é ali onde meus pais nasceram e se criaram. E eles saíram do campo, uma condição bem diferente da nossa atual, né? Saíram do campo, foi para a cidade para buscar o quê? Qualidade de vida. E hoje nós estamos saindo da cidade e vindo para o campo, ou seja, fazendo o movimento inverso, buscando o quê? O mesmo objetivo, qualidade de vida. Pra vocês verem como o mundo e o nosso país mudou em menos de 5 décadas. Né? Permite que a gente faça esse tipo de movimento buscando aquele mesmo objetivo que as pessoas buscavam naquela época. Nossos pais e nossos avós, no meu caso foram os meus avós, saíram do campo para a cidade, né, em busca de qualidade de vida, de melhores oportunidades, e hoje a nossa geração está fazendo o caminho inverso, né? Está saindo do campo, saindo da cidade e indo para o campo. Então, apesar da gente vir buscar qualidade de vida aqui no campo,
a natureza, tem uma série de desafios, todo dia a gente tem que lidar. Primeiro, a questão da distância que a gente tem em relação ao primeiro centro urbano onde tem os recursos, né? Farmácia, mercado, material de construção, hospital, dentista, todos os recursos que a gente tinha antes da gente mudar para cá. É longe. O centro de Bocaina do Sul, que é um centro pequeno, onde deve morar menos de 1.000 pessoas, fica a 17 quilômetros daqui. 17 quilômetros de estrada de chão. Não, 10 quilômetros de estrada de chão e depois mais 7 de asfalto. Se for por fora, porque por dentro é tudo terra. É tudo terra. Tem 2 caminhos, né? Então não dá pra gente simplesmente ir todo dia pra lá, ou ir a hora que a gente bem entender. Então a gente vai deixando acumular tudo que a gente precisa comprar. Tem que comprar, o nosso remédio tá acabando. Beleza, então vamos comprar. Então tudo a gente tem que ter um certo estoque aqui dentro de casa. Seja de remédio, seja de combustível, seja de material de construção, seja de outros bens que a gente consome. Isso a gente tem muito contornado bem, né? Tem muito em mente assim de que isso precisa ser feito e fez com que a gente contornasse isso de forma até certamente tranquila. Ele é um desafio, né, de você se planejar. Por exemplo, vamos supor, eu preciso fazer um bolo, vou fazer a cobertura do bolo, não tenho leite condensado. Tem que inventar outra coisa, porque não vou andar 17 quilômetros para comprar uma lata de leite condensado, né? Então esse planejamento do que ter em casa, de suprimentos, não só de alimento, mas suprimentos também de higiene e até de material de construção. Então esse planejamento, ele é necessário. E isso a gente está se adaptando e tem contornado bem, por enquanto. Não passou nenhum perrengue muito grande com isso, não. Eu acho que esse é o principal desafio nosso hoje, a questão da distância. Então, só que isso faz com que a gente mude o nosso hábito e passe a consumir diferente e ter um certo estoque em casa, né? E planejar melhor o nosso consumo, né? Não dá para simplesmente ter um estalo e vou comprar alguma coisa na padaria. Inclusive, alguns itens que a gente costuma consumir, nem tem para vender aqui em Bocaina do Sul. Se a gente quiser comprar eu quero comprar um vinho chileno, um Merlot Safra 2020. Óbvio que não tem aqui, né? Não, um pacote de champignon eu não achei também. Também não tem. Então, aquela geleia que a gente gosta de comer. Geleia, algumas coisas de marcas específicas que a gente gosta, não tem. Então não dá para deixar acabar esse tipo de coisa, caso a gente queira de fato consumir com a frequência que a gente quer consumir. Então isso aí a gente só encontra em Lages. Algumas coisas a gente mesmo nem em Lages não encontra. Então a gente tem que às vezes comprar pela internet, mandar entregar na casa de alguém isso é um desafio que está sendo bem grande, né? Está sendo bem grande e a gente ainda não conseguiu contornar 100%. Nós temos um hábito, sempre tivemos um hábito de compra pela internet. A gente sempre foi muito de comprar pela internet. Então, essa é uma facilidade que a cidade tem. Vai lá no Mercado Livre, na Amazon, 2 dias tu recebe na sua casa. Aqui não funciona dessa forma. Primeiro porque o próprio correio não entrega aqui. O que a gente conseguiu e o que é possível fazer é na agência do correio, as coisas chegam na agência do correio e a gente retira lá. Mas fica só por uma semana. Então a gente tem que ir uma vez por semana passar no correio. Mas, por exemplo, transportadora não é uma opção aqui. Então hoje a gente não consegue comprar pela internet e mandar entregar em algum lugar, porque a gente não tem um endereço na cidade, não tem nenhum conhecido, não tem um local, aqui especificamente em Bocaina, não tem um local que é ponto de recebimento. Então só tem o correio. Então muitas coisas que a gente vê para comprar pela internet não é enviado por correio, é enviado por transportadora. Aí não dá para comprar. Então a gente tem que mandar entregar ou na casa dos pais do Robson lá em São José, ou em Lages na casa de uma amiga minha, da Ju. Beijo, Ju. Obrigada. Tá quebrando uns galhos pra nós. Então, esse tá sendo um desafio grande. Essa questão de comprar online. Exige paciência. A gente compra alguma coisa e pra nós ele não chega no prazo que a gente quer. O prazo de entrega às vezes é 2, 3 dias, na casa daquela pessoa que a gente escolheu para endereço de entrega, e não aqui no nosso endereço. Então, às vezes uma compra online, compramos um livro que chegou 2 dias depois na casa da pessoa, da Ju. Só que a gente ainda não conseguiu pegar. Faz uma semana e a gente não pegou o livro ainda. Então isso é um desafio. Então a distância e o fato de não ter um endereço de fato que exista perante o mundo, né, faz com que a gente tenha essas dificuldades. Tudo isso a gente está conseguindo contornar, e a minha consideração final para quem está aí assistindo é algo que está sendo muito prazeroso. É uma mudança muito prazerosa, tanto os hábitos que a gente está mudando, o fato de respirar puro, não precisar acordar com o despertador, tomar uma água pura, não ter barulho de carro, trânsito, poluição, som alto de vizinho. Som alto de vizinho. Então, tudo isso aí está sendo muito bom. Aqueles pontos que são negativos, a gente está conseguindo contornar bem. Não está sendo incômodo, né? Não. Então, acho que ainda é bem cedo para dizer se realmente valeu a pena vir para cá ou não. Mas acho que esse balanço, né, se valeu a pena ou não, a gente não vai nem fazer.
né? Porque a gente decidiu vir para cá para tocar um projeto e para nós está muito claro que no final vai valer muito. Todos os dias a gente tem um desafio diferente para cumprir, a gente nunca fica parado aqui, a gente às vezes fica parado porque a gente resolve, vou descansar porque eu tô cansado, mas tem serviço todo dia, o serviço não acaba. Serviço sem fim. Quando não é obra, é manutenção do sítio. Quando não é manutenção do sítio, é alguma coisa que a gente tem que fazer para... Subsistência. Subsistência, é alguma horta, alguma coisa assim. Então tem serviço todo dia, atividade todo dia. Então aqui monotonia simplesmente não existe. A gente quase nem faz muito vídeo de manutenção, né? Porque é uma coisa, no nosso ponto de vista, não agrega tanto. Mas assim, todo dia a gente tem um servicinho para fazer. Uma cerca ali que tem que arrumar, ali é uma adaptação no canil que precisa fazer, que agora tá virado no lamaçal, a gente tem que dar uma ajeitada lá, é a horta, né? A gente tá com o projeto aqui da estrada, que tá sendo aberta a estrada até lá, o platô onde vai ser a casa. Então, o serviço não falta, nunca. Para os próximos 5 anos a gente tem bastante serviço pela frente. Beleza? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta que não foi comentada, não foi respondida aqui, coloque nos comentários, por favor. A gente pretende fazer mais vídeos como esse, abordando temas relacionados a isso, né? A mudança, né? De vida da cidade para o campo, que é isso que a gente está vivendo agora. Acho que daqui a um mês a gente vai fazer um outro vídeo similar a esse, abordando temas que vocês porventura queiram que a gente aborde. Então é isso. Esperamos que a gente tenha respondido, né, algumas curiosidades, algumas dúvidas que algumas pessoas acabam nos fazendo, tanto aqui no YouTube, mas principalmente lá pelo Instagram. Lá no Instagram, quem quiser acompanhar a nossa rotina aqui, lá no Instagram a gente consegue publicar muito mais conteúdo do que aqui no YouTube. No YouTube são 2 vídeos por semana. No Instagram, lá pelo Stories, a gente compartilha muito mais informações da nossa rotina. Então quem quiser acompanhar, segue a gente lá no Instagram e no Facebook também. Então, muitas dúvidas que vocês colocam, questionamentos, né, perguntas e até curiosidades mesmo sobre a nossa vida, nossa opção de mudar da cidade para o campo, tudo isso a gente pode trazer como um conteúdo para vocês, se isso for interessante, se vocês acharem interessante isso. E... por hoje é isso. É isso aí. Então, um abraço para todo mundo. Abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E como hoje é um vídeo de sexta-feira, vocês já sabem que sexta-feira tem abraços. Vou mandar alguns. Não fiquem com ciúme quem não recebeu hoje. Primeiro vai para Silvia e Paulo do Rio de Janeiro, que segue a gente desde o começo. Foram inspirados pela nossa jornada aqui e estão fazendo algo similar também, né? Estão colocando em prática o sonho deles. Não exatamente de um sítio, mas... é um sonho, né? Basicamente é isso que a gente está fazendo também. Colocando em prática o sonho que a gente tem há bastante tempo. Também vai abraço para Leonor Medeiros Gonçalves, que pelo Facebook entrou em contato com a gente. Ela é de Aguaí, São Paulo. Também vai abraço para Nel. O perfil dela é NelFL USA. Imagino que seja Flórida, Estados Unidos. Me corrija, por favor. E também se puder colocar o seu nome completo pra gente... Então acompanha a gente desde o começo, tá sempre comentando nos vídeos, sempre dando aquela mensagem positiva. Então um abração pra você também. E pra finalizar os abraços de hoje, eu vou ver se eu consigo pronunciar, tá? Sobrenome polonês é bem difícil pronunciar. Tem muito mais consoantes do que vogais. Neuza Lipochek, é isso mesmo? Ela é nova inscrita, é de São Paulo, capital. Tá gostando bastante da nossa forma de abordar a vida aqui. Então um abração pra você também. E aí, pra fechar mesmo, né, o vídeo de hoje, vou reforçar que nós estamos planejando uma live. Vai ser no mês de novembro. Provavelmente vai ser depois que a gente terminar a última etapa da casa, que vai ser o banheiro. Porque vai ser como se fosse uma live de transição, assim, para encerrar uma etapa, que é a construção dessa cabana que a gente está morando atualmente, essa aqui que vocês conhecem bem já, e começar os novos projetos. O que vai ter depois da cabana, dessa cabana, o que a gente vai fazer. A gente tem uma casa para construir, tem uma estrada para fazer, que já está sendo feita inclusive, tem uma estrada, tem o portal, que a gente quer fazer um portal bem legal, estilo nórdico, tem outras construções que a gente pretende fazer em breve também. Então a gente vai, nessa live, responder as perguntas que vocês porventura têm curiosidade de saber, e também contar um pouco sobre os nossos planos futuros num curto prazo, médio prazo aqui no rancho também, beleza? Então, até mais e um grande abraço para vocês.